Oi, eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar sobre áudio. Numa produção, o áudio é uma das partes mais importantes que tem. Uma imagem bonita ajuda, um enquadramento bom ajuda, sim, mas a mensagem, o conteúdo, ele vai ser principalmente entendido através do áudio. Por isso que uma captação boa e limpa é tão importante. Para entender mais ou menos, eu vou primeiro classificar os tipos de microfone que existem. Que é o cardioide, que é aquele bastão, ou se não, microfone condensador igual esse que eu estou usando. O omnidirecional, que é lapela e o de celular. E tem o direcional, que ele vai pegar uma faixa, uma direção específica do áudio. Como o nosso propósito aqui é ser o mais acessível possível, o microfone de celular funciona muito bem desde que você esteja gravando perto dele. No caso dos microfones com condensador ou com microfones dinâmicos, você vai poder falar alto, vai poder fazer uma apresentação maior, vai poder ter mais liberdade, porque o limite de alcance dele, assim como da câmera, que você pode ver no último vídeo, o limite de alcance dele é muito grande. Então eu posso falar bem alto e posso falar bem baixinho que ainda vai conseguir pegar. Já os outros dois tipos, que são o omnidirecional e o direcional, eles são mais para apresentações ou para situações em que tem um pouquinho mais de barulho. O cardioide tem esse nome também por causa do formato de captação. É como se fosse um coração, em que a parte de cima do coração está aqui no microfone e o resto está do jeito que é aqui no gráfico. O microfone capta apenas de uma direção, então o que está atrás dele, ele vai evitar essas capturas. Já o omnidirecional, ele é como se fosse o microfone no centro de uma esfera. Tudo que está nessa esfera vai ser captado. A diferença vai ser, quanto mais longe, menos captado vai ser. Esse tipo de microfone, ele tem as vantagens de ser discreto e portátil, só que ele capta muito ruído ambiente. Já o direcional, ele é utilizado em produções musicais, que o microfone vai estar longe da origem do áudio e vai tirar como se fosse um tiro. Tanto é que tem alguns microfones desses que são chamados de shotgun. Para evitar ruído, para evitar captar mais coisas do que deveria, que é o microfone que você tem acesso, que é o do celular, algumas dicas são muito úteis. Por exemplo, você utilizar a física. O áudio basicamente é uma onda que sai da origem e vai rebatendo em tudo até ser captado por alguma coisa. O microfone ele funciona com captação eletromagnética. Ele não diferencia o que é ruído do seu som, o que é ruído ambiente ou o que é uma criança berrando no fundo. Para isso, você tem que preparar o seu ambiente para poder falar. Se você está fazendo igual eu, que vai fazer uma apresentação ou vai fazer várias apresentações em um ambiente controlado, é bom que você prepare o seu ambiente, principalmente a parede contra o que você está falando. Por exemplo, atrás de mim tem uma TV, tem uma estante e tal. Na minha frente tem uma parede. E essa parede eu deixei bastante objetos para não deixar uma superfície lisa. Se eu deixo essa superfície lisa, a onda sonora sai da minha boca, bate nessa parede e volta para o microfone, causando ruído, causando uma dificuldade de entender. Quanto mais limpo for a captação de áudio, mais fácil é da pessoa entender o que você está falando. Esse tipo de objeto pode ser, por exemplo, um guarda-roupa com portas abertas, pode ser um colchão, pode ser qualquer superfície que absorva o som. Espumas são muito úteis. Inclusive na Shopee você vai achar, por exemplo, bastante dessas espuminhas aqui, que ela é como se fosse uma caixinha de ovo. Você pode pegar, embora o ovo esteja muito caro, eu sei, você pode pegar a caixinha de ovo, por exemplo, e montar como se fosse um painel com aquelas caixinhas, que elas vão causar o mesmo efeito. Que como ela é muito irregular, os buracos dela e as superfícies, ele vai conseguir fazer esse efeito de quebrar a onda de som para ela poder não voltar. Outra coisa útil também é colocar uma espuma em volta do microfone, alguma coisa que impeça isso. Quando a gente fala, o som se propaga através do ar. O microfone capta as vibrações de ar. Então se você estiver ventando ou se tiver alguma coisa ventando, esse microfone vai pegar. Então utilizar alguma estrutura desse jeito aqui também é muito útil. Sem essa estrutura, às vezes, vai acontecer isso aqui. De eu estar falando e aí vai chegar o som de um jeito, porque quando a gente fala, a gente solta um pouquinho de ar às vezes. Se a gente fala muito perto, pode ser que ele passe no microfone. Já com essa estruturinha de espuma, o ar chega mais limpo na captação. Isso melhora a qualidade também.
Como que você pode fazer isso para poder gravar com o celular? Se você estiver narrando em que a boca não está aparecendo, o que eu já falei no outro vídeo sobre aparecer a pessoa conseguir falar, fazer um pouquinho de leitura labial, não vai poder acontecer. Então se você estiver narrando, você pega o celular e coloca uma meia nele, ou 2 camadas de meia nele, vestindo. Assim ele vai criar essa estrutura e vai melhorar a qualidade da sua captação. Outra coisa também é tentar evitar gravar em locais que ventam muito, porque o vento ele vai pegar, ele vai chegar no microfone e vai ser captado. E se você tiver algum dinheiro para investir e já tiver um celular, a minha sugestão é você comprar um microfone. Só que os microfones têm de vários tamanhos, jeitos e formas. Quanto mais barato o microfone, talvez o áudio não vá ser tão bom. O que vai geralmente acontecer se você utilizar um microfone barato é isso aqui. Isso que eu tô usando aqui agora é o microfone de lapela. Você tá escutando o áudio dele. Tá vendo que ele é mais metalizado? Ele não é tão bonito ou tão suave como o que eu tava falando antes. Eu vou usar a mesma frase para você perceber, mostrando nos 2 microfones. Oi, eu sou o Felipe. Tudo bem com você? Oi, eu sou o Felipe. Tudo bem com você? Viu como que é bem diferente a captação? Quanto mais você investir na sua captação de áudio, melhor vai ser o resultado. Invista do jeito certo. Esse microfone, por exemplo, que eu estou usando, ele não é tão caro. Só que ele é um microfone muito simples. Eu vou precisar de uma interface ou de uma câmera que capte ele. Porque o celular hoje em dia não tem mais a entrada P2, que é aquele furinho redondo. Vale a pena investir em equipamento de áudio e vale a pena sim o custo que é entregue neles. Tenta pegar marcas um pouquinho mais conhecidas e evita aventuras que você encontra na Shopee. O ambiente também é extremamente importante, como eu já falei. Gravar em um ambiente que seja possível você colocar obstáculos para impedir que o som entre, ou gravar à noite, por exemplo, te ajuda a ter uma qualidade melhor de áudio. Quanto mais qualidade, mais entendível é e melhor é a captação, melhor é a produção sua. Esse é um áudio gravado pelo celular, sem nada, gravei perto daqui, mas você vai perceber que tem algum ruído. Já esse é um áudio também gravado pelo celular, só que está mais longe de mim aqui. Olha a diferença. Só recapitulando. Quanto mais perto você gravar, melhor. Quanto mais filtro físico você tiver, melhor. A IA ela tem algumas ferramentas bem úteis para você resolver o problema de microfone. Se o seu microfone em alguma captação você não conseguiu chegar no nível que você precisava de limpeza ou de dicção do áudio, você pode recorrer a ele ainda. Tem algumas falhas porque a maioria das IAs são desenvolvidas em inglês, então a dicção do português talvez possa ficar um pouquinho prejudicada, se ele precisar de uma reconstrução muito grande. Mas, por exemplo, a Adobe tem uma ferramenta que chama Adobe Podcast. Você não precisa comprar nada da Adobe para poder fazer. A Adobe é o principal fornecedor de software do mercado de produção audiovisual e são softwares pagos. Mas para mexer nessa ferramenta aqui, por enquanto é gratuito, que é o Adobe Podcast. Você pode pesquisar no Google, você vai encontrar esse site aqui, eu vou deixar o link na descrição também. Você pode vir aqui, ó, aprimorar fala, ou gravar direto aqui, se você tiver um microfone conectado no seu computador. Para acessar esse site é melhor que esteja no computador, tá? Esqueci de detalhe. Você vai aqui, ó, ir para aprimorar fala. Você precisa fazer o cadastro, você precisa ter uma conta da Adobe, não precisa comprar, mas precisa ter conta. Eu vou pegar o áudio que eu gravei com o celular, que estava o pior formato possível, vou jogar aqui. Ele vai carregar e assim ficou. Já esse é um áudio também gravado pelo celular, só que está mais longe de mim aqui. Olha a diferença. Eu vou colocar o original de volta. Já esse é um áudio também gravado pelo celular, só que está mais longe de mim aqui. Olha a diferença. Aprimorado. Já esse é um áudio também gravado pelo celular, só que está mais longe de mim aqui. Olha a diferença. As ferramentas digitais, elas funcionam para ajudar. Obviamente, o áudio ele estava um pouco ruim, mas dava para entender perfeitamente o que eu estava falando. Se você tem um áudio que está muito distorcido, ele começa a ter outros tipos de problemas. Como eu falei, é uma ferramenta que é gerenciada em inglês. Ela é criada em inglês. Então ela não vai conseguir ter algumas nuances da dicção do português brasileiro. Essas ferramentas você pode utilizar gratuitamente por enquanto para poder fazer o seu material. Mas a sugestão minha é que a primeira coisa que você invista é num bom equipamento de áudio. Tá? Converse com os amigos, se quiser tirar dúvida, manda aqui nos comentários, eu estou à disposição para te ajudar. Por hoje é só. A questão de áudio ela é muito importante e a qualidade é necessária. Você fazer esses ajustes no seu ambiente de gravação e com o seu equipamento de gravação vai fazer com que seja mais fácil da pessoa te entender. A gente vai falar mais sobre áudio na pós-produção de áudio, com os efeitos e os ajustes que a gente pode fazer. Mas do ponto de vista de captação, é só. Te vejo na próxima.